Olá, pessoal. Vamos dar início à resolução de exercícios de Física 1. Movendo-se com velocidade constante de 15 metros por segundo, um trem, cujo comprimento é 100 metros, deve atravessar um túnel de 200 metros de comprimento. Em um certo instante, a locomotiva entra no túnel. Depois de quanto tempo o trem terá saído completamente do túnel? Então, para a gente resolver esse tipo de problema, é necessário selecionar todos os dados que o problema nos fornece e também ilustrar o que está acontecendo, que é uma das maiores dificuldades de resolver os problemas de física. Então, vamos lá. Aqui temos a representação do trem, onde ele se encontra na velocidade constante de 15 metros por segundo. Ele tem um comprimento de 100 metros e ele deverá entrar nesse túnel que mede 200 metros. Então, para que a gente possa saber o tempo que ele deverá levar para sair desse túnel por completo, deveremos considerar o início e o fim desse trem, onde ele vai entrar e, ao sair, deverá considerar toda essa distância que ele está levando para poder sair por completo. Então, a gente não pode considerar a travessia desse trem a partir desse ponto I, que é o início do trem, né? A gente deve considerar que essa travessia completa só vai acontecer quando esse ponto F, que se encontra aqui no final do trem, saia por completo e chegue até o final do túnel, tá? Então, para que aconteça essa travessia, o ponto F deve estar na saída do túnel. Então, é a partir daí que a gente vai considerar os dados e então fazer a nossa resolução. Então, vamos lá. Ficou claro essa passagem aqui dessa questão da posição, do início e fim do trem. Agora vamos para as resoluções. Aqui encontra-se dois tipos de resolução que claramente vai chegar ao mesmo resultado. Então, vamos analisar cada uma delas. A primeira que eu apresento é a função posição, onde, para a gente achar essa função posição, a gente vai colocar a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, deve ficar claro que a gente deve analisar a posição na qual se encontra todo o percurso que a gente deve analisar essa travessia do trem. Então, para a posição, a gente tem o quê? 100 mais 200. O que seria esse 100 mais 200, né? 100 equivale ao comprimento do trem e 200 ao comprimento do túnel. Por quê? Se a gente considerar aqui esse F que está aqui, que é o final do trem, e ligar até o final aqui do túnel, esse percurso vai ter exatamente a medida do trem mais a medida do túnel. Por isso é 100 mais 200. A posição inicial, ela é irrelevante aqui, porque não há, tá? Está numa velocidade constante, então isso não é considerado. Então, por isso vai ser zero. Esse V de velocidade, a questão já deu, né? Que é 15 metros por segundo. E T, que é o tempo, é exatamente o que o problema está pedindo, tá? Então, a gente vai deixar esse T aqui isolado, para que a gente possa descobrir o tempo que esse trem deverá levar para atravessar por completo o túnel, tá bom? Então, substituindo aqui os valores, a gente tem 100 mais 200, que é igual a 300. 0 mais 15 vezes o tempo, né? A gente vai ter exatamente 15 vezes o tempo. Então, se a gente fazer um joguinho aqui de equação de primeiro grau, a gente vai multiplicar ambos os lados por 1 sobre 15, tá? Então, 15 dividido por 15 vai ser 1. Então, sobra só o t. E 300 dividido por 15 vai ser exatamente 20, né? Então, t é igual a 20, ou seja, ele vai levar 20 segundos para atravessar por completo o túnel. Essa é uma das formas de resolver, tá? Que é pela função da posição. A outra forma de resolver é utilizando a fórmula da velocidade escalar média, onde a velocidade média vai ser igual à posição dividido pelo tempo. Ou melhor, né? A gente pode calcular a velocidade média sendo a distância
dividida pelo tempo. Então, qual é a distância que leva para o trem atravessar por completo o túnel, né? Mais uma vez vai ser o comprimento do trem, que é o comprimento que vai dar entrada dentro do túnel, levando em consideração também a medida, né, que é o tamanho do túnel, que seria 100 mais 200. A velocidade média já foi dada, que é 15 metros, então só sobra quem? O tempo que ainda não temos, né? É o que queremos encontrar. Então, se a gente dividir aqui, se a gente somar primeiramente 100 mais 200, daria 300, e esse 15 e esse t, delta t, a gente pode trocar de posição, né? Trocando de posição, a gente teria que o tempo é igual a 300 dividido por 15, e esse t vai ser exatamente 20, ou seja, o tempo que o trem deverá levar para sair por completo do túnel será 20 segundos. É isso, pessoal, eu agradeço e até mais.